Amém? Quantos acharam Atos capítulo 28, verso 1 ao 10? Pode dar um glória a Deus. Esse glória a Deus apertado com essa máscara. E a palavra diz: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se à mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Até aqui. Meu irmão, nós precisamos entender que nós estamos no lugar onde estamos. Estamos na casa onde estamos, na família onde estamos, porque Deus nos colocou com um propósito neste lugar. Esta passagem, dentre tantos aprendizados que nós podemos tirar daqui, um deles tão poderoso, é que Paulo entendeu que ele não estava ali por um acaso. Ele entendeu que o naufrágio que ele sofreu, que a embarcação dele sofreu, não foi por um acaso. Ele entendeu que o ferimento, que tudo não foi por uma ocasião, por uma coincidência humana, não. Paulo acabou, se a gente ler todo o capítulo, todo o contexto, Paulo tinha acabado de vir de um naufrágio, chegou na ilha, acabado, começou a juntar um graveto para fazer uma fogueira. Enquanto juntava, foi picado por uma cobra. As pessoas da ilha olharam e falaram assim: veio de um naufrágio, agora foi picado por uma cobra, esse homem está muito azarado. Esse homem deve ter sido um assassino, a justiça divina está vindo sobre este homem. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o posicionamento de Paulo? Paulo viu aquela situação, viu aquele naufrágio, viu aquela picada de cobra, continuou fazendo as coisas dele com a maior naturalidade possível. As pessoas da ilha olharam e falavam assim: não, mas ele vai cair morto daqui a pouco, vai ficar inchado daqui a pouco. Ele sacudiu aquilo ali e continuou. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos: nós não nascemos para perder tempo. Paulo entendeu isso. Depois que ele sai do naufrágio, ele fala assim: aconteceu um naufrágio na minha vida, eu não nasci para ficar nesse naufrágio. Eu fui picado por uma cobra aqui nessa ilha. Não, eu não nasci para terminar picado por uma cobra aqui nessa ilha. Se Deus me permitiu viver esse tempo, alguma coisa vai acontecer. E sabe o que aconteceu? De repente Paulo estava diante do chefe da ilha. De repente havia um familiar desse chefe que estava doente. De repente Paulo estava lá e começou a orar por ele e ele foi curado. De repente os doentes da ilha começaram a se aproximar: não, ora por mim aqui que eu preciso ser curado. Sabe o que é isso? Um entendimento de um propósito, um entendimento de que eu estou no lugar certo, eu estou na hora certa, eu estou no tempo certo. Deus me colocou nesse lugar e eu vou prosperar nesse lugar, eu vou frutificar neste lugar. Deus vai me fazer viver milagres neste lugar. Tudo depende de um entendimento de propósito, de um entendimento de destino, de provisão do Senhor. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas, muitos crentes, eles escutam os seus vizinhos, suas amigas, seus parentes, seus colegas de trabalho, seus best friend forever. Escuta todo mundo e por último vai às vezes tentar ouvir a opinião de Deus acerca de alguma coisa. Muitas pessoas têm desistido do caminho e têm se distanciado do propósito, porque a voz que tem guiado elas é os conselhos dos ímpios. Porque a voz que tem guiado ela são os conselhos e as palavras de quem não tem um entendimento e um coração voltado ao Senhor.
Sabe o que eu vou te dizer? Se Paulo está com um pessimista ali no meio daquela ilha, ele chegou de um naufrágio a dizer: rapaz, a gente escapou agora dessa morte, o que será que vai vir, né? Porque vai vir tragédia. Aí foi picado por uma cobra. Rapaz, velho, tua vida é tristeza, é um fim. Olha para a tua situação. Tem muitas pessoas que escutam esse tipo de gente. Qual? Fulano de tal te largou. Essa tua família é problemática, né? Tu continua com esse negócio de fé, o mundo vai acabar, porque tu está se preocupando com essas coisas. Existem muitos cristãos que estão ouvindo as vozes que estão tão longe da voz que criou a terra, da voz que criou a humanidade. Quando nós escutamos o Senhor, todas as outras vozes, elas se calam. Quando nós escutamos o que o céu diz ao nosso respeito, nenhuma outra voz faz sentido. As vozes da terra dizem assim: não, você é o excluído da sua casa. Não, você nasceu para ser pobre. Não, você nasceu para viver nessa situação. Não, nunca vai conseguir. Essas coisas, elas não influenciam, porque você diz assim: não, eu já ouvi a voz que me disse quem eu sou. Eu já ouvi a voz que me deu um senso de propósito. Essa voz que nos direciona e nos mostra que nós não podemos perder tempo.